Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta com Entre Manas. Esse é o nosso quarto e último episódio com a Carize Nascimento. Já estamos com saudade, mas ainda eu temos também. muito para aproveitar aqui Sim. nessa reunião, Que nesse delícia. bate-papo. Carize, como é que você está se redescobrindo nessa etapa da vida, né? Com o luto pela perda do seu pai, com as mudanças aí na carreira. Como é que você está se redescobrindo, né? Como mulher, como ser humano, as vulnerabilidades, as fragilidades, a força. Faz um balanço disso tudo pra gente. Olha, que pergunta potente, né? Porque eu tô num momento, de fato, muito transformacional. E lutos, né? Meu pai, acho que é uma passagem importante. Eu vivi ali um fechamento de ciclo nas 2 últimas empresas de formas muito diferentes, mas também muito intensas. E um momento também de desafio ali com a guarda dos meus pequenos, que tem me feito, né, enxergar algumas coisas diferentes, né? E isso tem me tocado e me transformado e resgatado um pouco do como é importante eu tá forte, eu tá viva, eu cuidar de mim, eu cuidar da minha saúde física, psicológica, espiritual, porque às vezes a gente fala, né, de uma única saúde e esquece, né, dessa integralidade. Então esse momento, né, onde muitos dos pilares da minha vida, de alguma forma, né, foram chacoalhados ou até caíram, estremeceram, e muita dor, como que eu transformo isso em amor, em força, como que eu me recarrego, né, para que esse desafio seja, né, uma passagem para algo melhor, uma passagem para um momento mais forte, e de alguma forma tentar trazer sempre o copo meio cheio ali, né? Então, ok, eu tô num desafio de fechamento de ciclo profissional, como que eu vou para um lugar mais aderente aos meus valores, com uma cultura mais saudável, com um espaço onde eu possa, de fato, aplicar tudo que eu tenho aí de background, de propósitos, na temática, né, da maternidade, dos processos, né? Infelizmente, o nosso país ainda é muito complexo, muito moroso, muito injusto, e como que a gente aguarda muitas vezes ali para as coisas se resolverem, e às vezes até se apegando em aspectos de espiritualidade, nem falo religião, mas espiritualidade de fato, né, e aguardando que haja uma resolução até, né, eu vou usar o conceito divino, mas sem se apegar a aspectos de religião, né, uma justiça divina. Só que quando você está no turbilhão, né, no meio ali dessas temáticas, dessa dor, né, da dor da perda, é muito difícil se acolher, né? A gente muitas vezes acolhe o outro, né, e tenta ser forte, tenta ser forte pelo outro, mas e quando a vida te exige parar e ser forte para você? E isso tem sido muito impactante. Forte e amoroso para você, né? Exato. Porque acho que a força a gente continua procurando, mas eu acho que às vezes a gente se agride um pouquinho na falta de amor. Sim, sim. É forte no sentido de se permitir, de se cuidar, de se amar, de se acolher. Né? E é um momento onde eu tenho resgatado, né, algumas. Eu acho que eu sempre fui uma profissional muito consciente, mas pelo fato de trabalhar com algo que eu amo muito também, às vezes eu descalibrava nessa intensidade e investia muito em carreira, né, e deixava escorregar, né, e cair alguns pratinhos ali, que é normal também, mas hoje eu tô num momento com um nível de consciência e clareza de autocuidado que, mesmo fechando esses ciclos, né, de temáticas mais doloridas, de perdas, de transição, de problemas jurídicos, eu quero garantir um compromisso comigo mesma, ali, de autocuidado, né, de saúde mental, psicológica, espiritual,
com uma prioridade acima do que eu vinha praticando. Então, acho que é um momento de fortalecimento, de ressignificação e de autocompromisso. E falando nesse momento de transformação, qual é a sua visão de trabalho e longevidade? Legal, acho que foi no primeiro episódio que a gente falou do trabalho como algo ontológico, né, que constrói o ser humano, que constrói a sua identidade. Eu nunca vi trabalho com uma perspectiva e viés capitalista, né? O trabalho sempre foi algo que constrói quem somos, né? Faz parte, né, É o teu servir, né? Exato, faz parte ali dessa combinação, né, dessa identidade de quem somos. E só que o trabalho, quando a gente olha, né, o conceito de longevidade também, né, se transformando, a expectativa de vida crescendo exponencialmente. Então, quando a gente pega pesquisas, né, de modelos do futuro de trabalho, competências de trabalho, e a gente vê, né, que de século, né, de 1900 para cá, a expectativa de vida cresceu 128%, e cresce em média 10% a cada bloco de 20 anos. E como que se mantém, né, um conceito de carreira linear, muitas vezes hierarquizado, dentro dessa transformação? Né? Como que a gente tem uma vida mais completa, né, com uma perspectiva, né, de vida totalmente diferente. Então, a gente começa a permitir, né, transições de carreiras, modelos zigue-zague, sem invenções. Aí eu tô com 60 anos e vou fazer uma faculdade porque esse era o meu sonho, ou eu fazia, né, tô num nicho, né, numa área e vou mudar totalmente. Faça, porque a gente precisa ter, né, eu vejo hoje, acho que quando a gente pensa, né, no aspecto de futuro e longevidade, eu estou trabalhando com algo sustentável. É sustentável o que eu estou fazendo? E aí, o que eu entendo como sustentável? É algo que está alinhado com o meu propósito, que me faz feliz, que eu posso ser eu mesma, que eu estou deixando, né, frutos aí para o mundo, para a sociedade. E, em paralelo, estou conseguindo cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, né, da minha espiritualidade. Se as coisas estão minimamente equilibradas, claro, a gente também não quer ter uma visão utópica, né? A gente sabe de todos os desafios e vai ter um momento que a Carize vai estar com o chapéuzinho mãe mais presente porque a vida está exigindo naquele momento. E, de alguma forma, a carreira naquele momento vai dar uma desacelerada. E, num outro momento, eu vou estar focada num projeto e eu vou desacelerar nos estudos, por exemplo. Então, isso é natural. Mas essa dinâmica, essa conta, ela precisa estar muito consciente, né? E se em algum momento, né, tiver que priorizar num período um pouco mais duradouro, que seja de forma sustentável, com saúde, até para que a gente possa, né, aproveitar, né, tudo que a gente tem daí desse presente da vida, né, por muitos anos. Então, né, principalmente ali com os desafios que a gente está tendo com as crianças, né, e muitas vezes a gente fala, poxa, que dor extrema, e perde, às vezes, o brio, né, de fazer uma viagem em casal, de fazer uma atividade física diferente, uma coisa nova pela primeira vez, por estar passando por um momento de dor. Mas a gente precisa estar bem, né, e a gente precisa estar vivo para continuar e voltar a ter momentos felizes, né, em outros capítulos, né, da nossa vida, seja pessoal ou profissional. A gente precisa recarregar a bateria, né? Precisamos recarregar a bateria. Eu assisti uma palestra recentemente de um profissional conselheiro de RH de grandes empresas, e ele fez uma metáfora interessante, e agora você falando do recarregar, me veio a menção dele. É natural a gente estar na estrada e a gente parar no acostamento para dar uma recalibrada, recarregar, ver se está tudo certo. Fazer um xixizinho. Fazer um xixi, tem que estar tudo certo. Só que a gente não faz isso na vida, a gente acha que a gente tem que não pode parar. Para. Só que se a gente não para, o risco da vida parar a gente com um acidente, com uma situação é muito maior. Então, é saudável fazer o pit stop da vida e se recarregar em um momento mais introspectivo, um momento onde você vai precisar focar
parar ali para fazer mais exames, eventualmente, Uhum. e vai equilibrando, né, para poder voltar para a pista de uma forma, né, mais potente. Então, eu estou num momento de transformação intenso em várias temáticas, mas eu vejo como um momento de potencializar tudo que tem aqui dentro para voltar ainda, Mais né, mais forte, forte, né? preparada e principalmente mais humana, que é o que está conectado com o meu propósito. Ainda mais humana para continuar contribuindo, né, e colhendo frutos, né, de toda essa jornada. Ai, que delícia. E Carize, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre você, você quer compartilhar algum perfil, alguma rede social? Sim. Bom, hoje a gente teve um papo aqui realmente entre manas, né? Então, foi até diferente do que eu tô acostumada a fazer, né? Normalmente eu vou para questões mais técnicas, falo muito ali de temáticas, né, mais de recursos humanos, mais, né, acadêmicas ou até mesmo de negócios. E hoje a gente trouxe aqui um livro aberto da minha vida, então Da acho que a vida, gente já teve uma exato. conexão aqui muito bacana e fico muito lisonjeada de poder contar, né, de forma tão confortável aqui, né, e tão transparente um pouco algumas passagens importantes da minha trajetória e que tem um peso simbólico muito forte, né, para quem eu sou hoje. Mas deixo, né, portas totalmente abertas, tanto para o meu perfil do LinkedIn, onde eu trago temáticas ali mais direcionadas, quanto para o meu Instagram, né, que é um perfil pessoal, mas que, como falamos, né, não tem mais como separar, né, não tem como a gente blindar Vida isso. é Eu sou vida. uma só, vida é vida, né, e tô super, né, aberta a fazer novas conexões, novas trocas, né, tenho certeza que isso só nos engrandece. Então, se você pingar por lá, né, eu vou ter o prazer, Legal, a né, gente vai de te deixar adicionar. aqui. Ai, que bom, que bom. Foi muito bom Foi ter uma você aqui com a delícia. gente. Obrigada Obrigada. por compartilhar conosco sua vida, sua trajetória e que assim seja inspiração para muita gente que está nos vendo. É por abrir com tanta É. gentileza, com tanto carinho esse livro, né? Que pela tua vivência, por tudo que você aprendeu, não tem razão nenhuma para deixar fechado, né? Então, super obrigada por topar embarcar com a gente. Que a vida seja linda e generosa para você, do jeitinho que você é para a vida. Super obrigada. Sem palavras, acho que é um pouco do sentimento e muito agradecida de ter tido esse espaço tão íntimo, tão bacana, e que seja o primeiro de muitos. Com Obrigada certeza. pelo Bom. convite e prazer enorme. Espero que vocês tenham aproveitado toda essa troca e, como eu comentei, estou super aberta para a gente continuar esse cafezinho Com em outros certeza. episódios. Com Com certeza, certeza. com Obrigada. certeza. A gente que agradece muito, muito mesmo. Obrigada. E com o coração quentinho, finalizamos mais uma convidada, né, Pri, aqui no Entre Verdade. Manas. O Entre Manas continua toda segunda e quarta, às 12h30, no nosso canal do YouTube. Inscreva-se, acompanhe, compartilhe, dê voz a essas histórias todas. Nos vemos na próxima semana.